Olá, meu amigo, olá, minha amiga, nós estamos aqui em mais meu, seu, nosso Adnocast, o podcast da Adnotari. E olha só, você que está aqui, faz agora o seguinte, tá no YouTube, abre uma outra aba aí e já digita www.adnotari.org.br e faça já a sua associação. É baratinho, os benefícios são incríveis. A comunidade é uma verdadeira família da Adnotari que você precisa fazer parte para o seu engrandecimento na área do direito notarial e registral. E não esqueça lá de nos seguir no Instagram, sim, no Instagram da Adnotari, @Adnotari. Toda terça-feira, 8h21 da manhã, tem papo acadêmico com o grande Marcos Vinícius Kikunaga. E olha só, hoje eu estou aqui com uma entrevistada que também vai seguir a gente, né? Vai ser associada da Adnotari. Tudo bem, Regina? Tudo ótimo. Maravilha, é um prazer tê-la aqui conosco nesse episódio especial. E ó, a gente vai falar sobre regularização de imóveis e tal, mas antes deixa eu falar quem é a Regina na fila do pão, não é isso? Né? Isso. Regina Célia Coutinho, advogada. Olha, ela esconde tudo no cu. Ela não quer falar o que ela faz, o que ela estuda. É assim, né? Porque ela faz pós e nem coloca aqui. Ela tá terminando outra pós e não fala. Mas tudo bem. Ela tem mais de 20 anos de experiência na área jurídica, 14 no exercício efetivo da advocacia. Então a gente já quer saber, pô, tem aí 6 anos, o que você estava fazendo nesses 6 anos na área jurídica, né? Também tem trajetória no setor público, no privado, passagens pela Procuradoria do Estado de São Paulo, pela Procuradoria do município de Embu Guaçu. Ela, desde 2016, atua com direito imobiliário e o foco em regularização de imóveis. Ela tem um forte trabalho na consultoria preventiva, na análise documental, que antecede a compra de patrimônio, quer dizer, aquela due diligence para já visualizar não apenas o negócio, mas também a regularização da aquisição que está sendo feita, né? Sim, isso mesmo. E por que você esconde as coisas no currículo? Me fala aí. Eu até acho que esse currículo nem é meu. Não? Pá, que é isso, tá aqui, ó. Você que me mandou, brincadeira. Mas fala aí, você tem uma experiência gigantesca, né? A gente né? vai trabalhando, eu tô brincando, né? Mas a gente vai trabalhando, e fica tanto tempo, né, trabalhando e não observa o quanto que a gente faz, né, durante o tempo. Sim. Passa tão rápido, né? Mas eu tenho me esforçado bastante para melhorar. Eu tenho certeza disso. E, aliás, o que a gente vai ter aqui na entrevista vai demonstrar toda essa tua experiência, todo esse teu conhecimento. E, assim, quando a gente fala em regularização de imóveis, eu acho que é um dos problemas maiores do Brasil, porque ele é até cultural, né? As pessoas acham que não há necessidade. Tem um quê de ignorância, sim. Tem um quê de, é custo, então não vale a pena gastar dinheiro com isso. Sim. Mas uma hora a conta chega. Sim. E aí nós temos realmente milhares de imóveis irregulares. Qual que é o impacto disso para o Brasil? Olha, é como você disse, as pessoas ignoram, né? Algumas não sabem que estão no imóvel irregular, não tem noção de que os imóveis é um ativo financeiro para ela, né? Se ela tem um imóvel regular, ela tem dinheiro no bolso. E ela ignora, ela não sabe dessa parte. E com isso, também ela deixa de reivindicar melhorias para a própria sociedade, né? Porque um imóvel regular, ele traz transporte, ele traz toda a parte urbanística, né? E as pessoas, às vezes, por ignorância mesmo, não buscam a regularização. E outras, como você também mencionou, acham caro. Só que um imóvel regular, ele aumenta em até 40% o seu valor comercial. Opa, esse é um dado importante, Sim. né? Porque assim, é claro que o imóvel ele não tem uma liquidez imediata, né? Ou seja, ele não é vendido assim a toque de caixa, não é dinheiro na mão. Só que ele tem um valor agregado que pode ser maior ou menor em razão do seu estado documental, em razão da sua regularização. E você estima que realmente chega até 40%? Chega até 40%.
E outra coisa, você não compra um carro sem documentação, né? Agora, o imóvel, as pessoas compram. E isso virou uma rotina, as pessoas, é um uso já, né? Um mecanismo de uso. Todos compram, então eu também vou comprar. Sim. E tem Sem até aquela documento. falsa ideia, né, Regina, que documento é esse que me dá propriedade? Porque Sim. é muito comum as pessoas falarem, eu tenho escritura do meu imóvel, como se isso fosse a propriedade, ou seja, eu Sim. sou proprietário porque eu tenho a escritura. E Sim. na verdade, Não. não é assim, Não né? é assim. Muitas pessoas só têm contrato de compra e venda, cessão. Aquele contratinho de gaveta, Aquele contrato de que agora tá gaveta. na nuvem, né? Hoje a gente Sim, põe na nuvem, né? Nem sim. mais na gaveta. Não é na gaveta. Até tem a escritura pública, né? Eventualmente tem, mas... Tem, mas não encontra o dono para poder, o antigo proprietário, para poder outorgar a escritura, aliás, o registro. Então, são diversos problemas de irregularidades de imóveis. E justamente isso impacta, como você falou, diretamente no valor. Agora, então, ser proprietário, tá lá no Código Civil, 1245, proprietário é aquele que está com o seu nome no registro, lá no registro imobiliário, né? O pessoal fala no registro. É isso tá mesmo. Lá no registro imobiliário. Sim. Então, ou seja, o título aquisitivo, não importa qual o negócio, a natureza do negócio, mas ele levou aquele título para o registro de imóveis e isso impactou na transferência da propriedade, do domínio. Sim. Então, assim, mas tem gente que vive na posse. Né? Então a gente sabe que propriedade é o que está no nome, e a posse? Como que a gente qualifica essa posse até para já ir também indo para a regularização? Então, a posse é aquela que a pessoa mora mansa, pacificamente, sem interrupção, né? Então ela passa, às vezes, o avô compra o imóvel, a mãe mora lá, depois os sobrinhos moram lá, e aquilo tudo vem uma história, porque vai construindo a história daquele imóvel, né? Que toda posse, ela tem uma história. Eu costumo dizer que quando chega o cliente, ele chega com a história de vida dele, a história do imóvel dele. Só que a história do imóvel dele é só contada. E o que eu faço? Eu ajudo aquela história virar um registro, porque a matrícula vai contar a história dele de outra forma, né? Então, toda vez que chega alguém, eu busco esses elementos para provar a posse, a quantidade de tempo que ele está naquele imóvel. Outro dia aconteceu uma coisa interessante que a pessoa falou, eu não tenho mais nenhuma conta de luz, eu não tenho nada que prove a minha posse. Aí eu aceitei, fiz até o extrajudicial, foi um dos primeiros que eu fiz, e que eu não acreditava que eu ia conseguir vingar, fazer, né? o extrajudicial, então eu relutei um pouquinho, e esse foi um dos primeiros que eu fiz. E aí com o tempo voltou, com exigência. Aí eu liguei para essa pessoa, um casal de idosos, eu falei assim, eu posso ir até a sua casa conversar com o senhor? Pode. Cheguei lá. O senhor tem uma pastinha? O senhor tem uma caixa, né? Alguma coisa? As memórias, Ele entrava no quarto, saía, doutor, eu não tenho nada, quer vir ver? Eu falei, não, eu não quero. Ele ia Procura de novo. pra mim, né? Ele ia de novo. Daqui a pouco ele veio com uma pastinha. Tinha vários IPTUs antigos. Depois ele veio com uma caixinha. Enfim, eu encontrei tudo que eu precisava. Que maravilha. Então, a história do imóvel é muito valiosa. Sim, com certeza. E o interessante, quando a gente propôs esse episódio, você trouxe um tema inusitado aqui para o episódio, que é 5 caminhos para regularizar o imóvel sem processo judicial. Sim. Né? Um tema, eu acho que só o tema é chamariz, é muito interessante. E eu queria entender quais são esses 5 caminhos da posse para o registro, né? Porque, e aí sem passar pelo judiciário ainda, né? Sim, sim. Ainda na história do imóvel, toda vez que você recebe o cliente, você vai tomar conhecimento de como ele obteve aquele imóvel, né? Então, alguns casos realmente
é o uso capião, porque precisa ter um profissional qualificado, né, para analisar aquela documentação e tomar a decisão correta para cada caso, Sim. né, cada modalidade. Então, você vai observar se tem os requisitos de uso capião, né, que é o tempo de posse, a posse contínua, sem interrupção, então vai ser o uso capião. E tem a Lei de Registros Públicos, né, o artigo 236A, que nos auxilia, o provimento 149. Então, isso tudo ajuda a gente a identificar. Sim. Né? Eu costumo brincar que, por exemplo, a uso capião é que nem roupa, né? Você vai escolher a roupa de acordo com o teu objetivo lá de ir e tal. Então, você não vai na praia de terno. Será que não? Não, provavelmente não. Mas você também não vai de roupa de praia num casamento, numa igreja, né? Sim. Talvez. Então, assim, você tem justamente essa adequação. Então, esse filtro parte dos fatos, daquela realidade que você constata, dos documentos Sim. que você absorve para identificar primeiro qual é o caminho para essa regularização. Qual é o caminho? Isso. Eu falei a uso capião em primeiro lugar. E todo mundo acha que tudo é uso capião. Mas não é. A gente tem até um grande amigo, o Heitor Freitas, não sei se você o conhece, é um dos papas da uso capião, já entrevistei ele aqui e tal. Ele fala que a uso capião é a última rácio. Sim. É a última, sim. Não deu nada a outra, Vamos não tem outro caminho. capião. Aí sim vai para o uso capião. Então, mas não é assim. E depois vem a adjudicação compulsória. Às vezes, naqueles documentos, você encontra ali uma escritura pública feita antiga. Você encontra a quitação do imóvel. Só que você não encontra mais o antigo proprietário para outorgar. Então, temos também uma lei, que eu não vou me recordar agora, mas de 2022, que auxilia a fazer a adjudicação compulsória no extrajudicial. Sim. Né? E depois vem outros, vem a REURB, que temos a nossa lei aí maravilhosa, né? Que essa lei tem algumas críticas, mas eu gosto muito. Agora está no STF com ações declaratórias de inconstitucionalidade sobre a REURB. É um tema muito interessante, até, você que quer saber mais sobre essa temática, a discussão sobre a constitucionalidade ou não de alguns dispositivos da REURB, entra para a Adnotare. Nós temos um núcleo de REURB, é a Mônica Franqueiro que coordena junto com a Josiane, se eu não me engano, que traz justamente, vai ter reuniões sobre essa análise que é impactante, porque a REURB realmente tem uma forma muito interessante de solucionar também, regularizar, e ela ela afasta muitos princípios, muitas amarras, né? Muitas burocracias, vamos chamar assim, para uma regularização, né? E é um processo administrativo, né? Sim. Também. E, então, quem mora em um núcleo urbano, um loteamento irregular, clandestino, né? Ele tem a possibilidade de fazer a REURB, né? Que tem a REURB, que é específico, que ele paga as custas, e tem a social. AS, né? Isso. Que é franqueado pela prefeitura, né? Enfim. Então, é mais um caminho, o REURB, e temos também os inventários, né? Que um imóvel irregular, ele às vezes não, muitas vezes causa litígio familiares, né? Então, eu costumo fazer inventário e costumo fazer regularização também para solucionar esses problemas, né? Sim, até porque a gente nunca pode dissociar o direito das sucessões, porque é o que você, até no exemplo que você traz, né? Você fala assim, às vezes veio de gerações e aí o avô passa para o pai, que passa para o filho, isso, aquilo. Sim. Mas espera aí, onde que está a origem, né, do direito? Está lá no avô, que em razão do falecimento e assim vai. Então também a gente tem que tomar uma cautela muito grande com relação ao impacto que isso causa frente ao direito das sucessões numa regularização, obviamente, né? Sim. Então assim, quando você pensa nesse caminho extrajudicial, né, e aí vamos até pensar, a gente já tratou aqui que a uso capião é sempre a última situação. Sim, a última situação.
claro que vai sempre depender da situação concreta. O que você pode identificar, por exemplo, quando não é apenas a propriedade que precisa ser regularizada? Porque o que acontece muitas vezes, na matrícula de imóvel só tem um terreno. Sim. E aí você tem construção, isso, as sessões que foram feitas, tal. E muitas vezes na prefeitura, isso é uma questão maravilhosa, né? O cadastro da prefeitura é diverso do registro imobiliário, né? Naturezas jurídicas diferentes, fundamentos diferentes, objetivos diferentes, e a prefeitura ela está sempre a mais atualizada ou totalmente atualizada do que o registro imobiliário. Então a prefeitura sabe que você fez um puxadinho, né, há 3 meses atrás e já está impactando no IPTU. Sim, né? ela faz. Então também tem essa questão de regularização, não apenas da titulação, mas também da situação do imóvel, né? Quando a gente fala que no Brasil 80% dos imóveis são irregulares, é porque ele tem algum tipo de irregularidade, não só de registro, né, de domínio. De domínio. Ele tem a construção, às vezes, né? Ele compra um imóvel que tem um terreno, como você falou, e na matrícula, mas só que já tem uma casa, né? Ou então ele compra uma casa que tem 80 metros, aí ele constrói mais, né? E não faz a regularidade da situação. Então, vai acarretando, né? E sempre vai cair o problema em alguém da família, né? O avô comprou, aí deixou os filhos construírem 2 casas, aí o neto casa, vai morar numa casa, porque quem vai dar problema não é os filhos, a maioria das vezes. Quem vai dar problema são os netos, porque eles já pegaram a história lá no final. E geralmente eles vão sofrer as consequências. E geralmente quando surge uma necessidade, por exemplo, vem uma incorporadora que quer comprar, ou eventualmente por uma questão de briga familiar, isso eu vejo sempre, como leiloeiro público eu acabo vendo muito, é uma ação de extinção de condomínio, mas que não é do imóvel, são de direitos sobre o imóvel, e aí essa regularização vai acabar caindo no colo do eventual arrematante também, né? Então você tem outras questões que vão reverberar justamente na efetividade. Então, em vez de conseguir vender no mercado tradicional, acaba tendo, como você já falou, já tem uma desvalorização que pode chegar, em muitos casos, a 40%. Né? Dependendo, claro, obviamente, dependendo do tipo de regularidade. Algumas são mais fáceis, outras são mais difíceis de regularizar. Mas, realmente, vai cair no colo de alguém essa regularização, né? Vai cair no colo de alguém. E aí, há conflitos, né, familiares, brigas imensas. Até porque vai envolver custo também, né? A partilha desse custo. Envolve a moradia, você entendeu? Que é maior ainda, né? É a dignidade, a dignidade, né? A pessoa está morando, aí vem um parente e fala assim, não, mas a gente eu tenho direito lá também. Eu tenho direito a isso. E ela que construiu a casa no terreno alheio, mas a casa é dela. Né? Então, você mexe com a dignidade. Sim. Né? Agora, Regina, me fala uma coisa. O extrajudicial realmente é muito mais vantajoso do que o judicial? Porque uso capião, a gente tem o caminho judicial, a adjudicação compulsória tem o caminho judicial, né? Claro que quando a gente fala de REURB, aí já é um outro patamar, mas realmente vale a pena um caminho extrajudicial em detrimento do judicial? Se você me perguntasse isso há um tempo atrás, eu dizia, não faça extrajudicial. Opa, temos mudança de opinião aqui, ó, é importante. Mas eu me aprimorei, eu estudei um pouco mais e eu entendi o extrajudicial. Ele pode ser muito mais rápido, né? Mas primeiro a gente tem que ver a história do imóvel, né? Vamos estudar o imóvel e ali você vai ter meios de decidir. Não é o cliente que decide, porque eu tenho cliente que chega e fala, eu quero fazer extrajudicial que é mais rápido, e às vezes o dele não dá. Porque ele já... Tem conflito familiar. Antes de chegar em você, ele já pesquisou. Aí Google. Agora, não é nem Google agora. Ele já foi pro Cloud, já foi pro ChatGPT, já foi pro Gemini. Ele já fala, doutora, ó, aqui, ó,
tá tudo aqui, ó, mastigadinho. Até Sim. vai falar assim, você nem precisa cobrar tanto assim, né? Não, é verdade. Ele sempre acha que é muito, né? Mas realmente eu acho que você tocou num ponto importante, que é a especialização do profissional que trata de regularização imobiliária. Então, Sim. claro que o direito imobiliário é um grande celeiro de várias situações. Você tem várias vertentes do direito imobiliário. Muito grande. E quando você fala em regularização, ela tem uma verticalização gigantesca. Então, esse aprimoramento, esse grau de conhecimento específico é importantíssimo, né? É importante. Então, eu comecei a fazer o extrajudicial. Como eu disse, eu tive algumas notas devolutivas, né? E eu não entendia. Eu falava, mas eu comprovei a posse, eu não tenho esse pequeno período aqui, porque eu tinha um período, pulava uns anos, depois um intervalo, depois eu continuava. Mas esse intervalo, eu consegui declarações de vizinhos. Tá. Aí fica aquela dúvida da posse ininterrupta, né? Que é um dos requisitos. Um dos requisitos da uso capião. Então eu dizia, nossa, mas o que eu vou fazer agora? Aí até eu entender, né, que eu tinha que não precisava brigar, né? Porque os cartórios são particulares, né, privados. E por delegação, eles têm esse poder público, essa parte... Essa função, essa atribuição, vamos dizer assim, né? E aí eu falava, mas para quem que eu vou reclamar? Se eu recebo uma... sabe, Regina, eu acho que, assim, é claro que a gente sempre olha a regularização com aquele olhar da pessoa que tem o direito, que realmente vai ver o caminho e tal, mas sempre que você fala em aquisição da propriedade pela uso capião ou uma adjudicação compulsória, a REURB já é um pouco diferente, mas sim, principalmente aqui ficando em uso capião e adjudicação compulsória, a gente tem que sempre pensar o seguinte, se alguém adquire, outro alguém perde. Sim. Né? Até a Maria Helena Diniz sempre fala que a uso capião é uma prescrição aquisitiva da propriedade. Sim. Por quê? Porque o decurso do tempo gera aquisição. Sim. Só que, peraí, de outro lado, alguém está perdendo. Então, aquele proprietário tabular, aquele que está na matrícula do imóvel, está deixando de ter a propriedade. Então, há uma gravosidade muito grande nisso, porque a propriedade é um direito consagrado constitucionalmente, uma cláusula pétrea, o direito à propriedade. Então, você tirar a propriedade de alguém, e aí dá para entender o porquê a norma e porquê na aplicação da norma, o oficial de registro de imóveis, ele, no extrajudicial principalmente, porque no judicial tem o crivo do judiciário, que também vai seguir todos os patamares adequados, mas no extrajudicial, a necessidade de ter uma cautela é muito maior. Ele se torna mais exigente, mas por isso que é mais rápido. Porque quando você vê que tem todo aquele material, né, que a lei exige, você faz no extrajudicial, sai mais rápido. Você já manda pronto, né? Você já manda pronto. Por exemplo, você tem que ter a ata notarial, né, que vai te contar todos os fatos. Eu tenho uma equipe que faz todo esse trabalho de topografia, de planta, memorial descritivo. Eu pego as confrontações, então, quer dizer, o material quando já vai completo, né? Não tem como demorar. Com certeza. Então vamos fazer aqui uma pausa, porque a gente vai entrar num quadro agora, que é o Vai Dar Registro? Neste momento, a gente aproveita toda a experiência da nossa convidada, da doutora Regina, para trazer justamente uma situação e um caminho que ela buscou na prática a regularização e responder essa pergunta: será que deu ou não deu registro? Olha só que situação interessante. Imagina você, uma coisa que não é uma situação que não acontece, né? Acontece e muito. Mais de 25 anos de residência, aquela família no imóvel, a crença que já ou que já são proprietários. Só que o que eles tinham? Apenas um instrumento particular, um contrato particular que foi firmado. E justamente com isso, eles buscavam a necessidade dessa regularização. Só que o vendedor,
o promitente vendedor faleceu. E aí, Regina, o que você teve aí? Porque não tinha outorgado escritura, já tinha falecido, os herdeiros não tinham nada providenciado para regularizar essa propriedade. Qual foi o caminho para chegar ao registro? Então, eles queriam que eu entrasse judicialmente. Já trouxeram a resposta para você, ó. Já trouxeram a resposta. Mas analisando os documentos, o que eu fiz? Eu cuidei primeiro da regularização daquele imóvel extrajudicial. Em seguida, nós já fizemos o inventário. Por quê? O extrajudicial, ele me dá a regularização, ele me dá o direito, né, do imóvel. Já o inventário, ele só me dá... Ele te transfere os direitos que você já teve àquela constituição. Sim, ele só me transfere, né, o direito. Ou ele seja, não me transfere o direito de registro. Sim. Porque o que acontece? O compromisso que foi firmado foi com aquela pessoa que já é falecida. Então, sim, o direito é dele. O direito é dele. Pela sucessão, você vai ter a transferência para os herdeiros, né? Isso, só que eles só tinham direito de posse. Né? Eles não tinham direito de registro. Não era propriedade. Não era propriedade. Eles só tinham direito de posse. Então, nós tivemos uma reunião e eu consegui convencê-los e fiz tudo no cartório e foi tudo bem, deu tudo certo. Que maravilha. Não, e olha só que interessante, você traz uma questão que você, dentre as possíveis alternativas, os caminhos, né, que poderia ser até o judicial ou mesmo o extrajudicial, você analisando e compartilhando o seu posicionamento com a família, né, com aqueles contratantes do seu serviço, você falou, olha, vamos por esse caminho por causa disso, quer dizer, a forma com que você solucionou e trouxe para eles um caminho. Então, mais uma vez, aquela questão da experiência. Sim, a gente precisa, né, sempre analisar, né, cada caso é diferente. Não é porque é uso capião que todos são iguais, sempre tem uma diferença, né, e quando você mexe com como eu falei, né, com a moradia da pessoa, a pessoa precisa confiar muito. Verdade. Né? Por exemplo, o confrontante, muitas vezes ele não quer assinar aquele documento que a gente faz, né, que a gente faz aquela planta, ele não quer assinar de medo da gente estar pegando o imóvel dele. Então, trabalhar com imóveis é muito delicado, por isso que eu tento fazer um trabalho bem humanizado. Vou à casa da pessoa, quando eu vejo que está meio Mexe difícil, na pastinha lá, na casa da pessoa. Mexo na pastinha. Essa senhora, esse casal que eu fui, no final, ela me entregou um suquinho e falou, vai bebendo no carro, doutora? Não era de maracujá, não, para ficar mais calminha. Maçã. Era de maçã. Olha só, vocês viram que caminhos para registro existem, e esse foi o Vai Dar Registro. Bom, seguindo aqui na nossa conversa, nesse bate-papo, olha só, para regularização extrajudicial, não é só o registro de imóveis que é necessário de participar. Muitas vezes a gente precisa também, no caso da usucapião, a gente precisa de uma ata notarial. Sim. E eu queria que você trouxesse justamente essa importância da ata notarial, o trabalho que é feito também pelo notário para realizar isso e a importância e o reflexo disso para essa regularização. A ata notarial, ela vai sintetizar, né, tudo que eu recolhi durante o período dessa conquista desse imóvel. Por exemplo, eu vou apresentar ao cartório todas as contas, eu apresento minha pasta, né, com todas as contas, com o memorial descritivo, a planta do imóvel, os confrontantes, e ele vai, as fotografias que eu tiro, ele vai colocar tudo isso numa ata notarial. Ele vai descrever toda a história do imóvel. E com isso, ele também faz diligências ao local, e é um documento público, né? Que é o cartório de notas que faz isso. É um documento público. Então, eu encarto isso junto com a minha petição e todos os documentos e levo até o cartório de registro de imóveis, que é quem vai analisar e ver a possibilidade de fazer essa usucapião extrajudicial.
Tá. E aí ele imprime a fé pública dele naquele Sim. ato, que também é importante, porque ele está certificando que aquilo que você levou de documentos, aquilo que ele foi na diligência no imóvel Sim. para verificar a realidade, é realmente o que ele afere, né? E aí ele Sim. dá uma credibilidade, né, por conta da fé pública, muito maior para aquilo que está sendo promovido, né? Sim, sim. Eu costumo até, hoje, tem muitos clientes que me procuram que ainda não têm o tempo, e eu tenho falado, olha, faça uma ata notarial, leva o que você tem, leva testemunhas, já vai tentando organizar sua documentação, para daqui a um tempo você conseguir fazer o seu uso capião, né, alguma regularização. Então assim, ó, você, até voltando um pouquinho, você trouxe 5 caminhos, Sim. né? Então nós temos a usucapião, que seria a última das hipóteses, Sim. né? Porque você, é como se fosse um filtro, né? Sim. Vamos decantar, Sim. vamos lembrar lá do primário, decantar, fazer uma Sim. decantação, então joga lá tudo, joga Sim. tudo, e aí vai passando no filtro, às vezes fica, então pode ser uma adjudicação compulsória, aí vai passando, pode ser uma REURB, e assim, a última é a usucapião. Sim. Mas essas 5 quais são? Então, é a usucapião. Usucapião, adjudicação compulsória, retificação diária, inventário e a REURB. E a REURB. Tá, então, para cada uma vai ter requisitos específicos. Sim, requisitos. Que vão fazer com que você, profissional, fale, bom, diante dessa análise aqui, é só uma regularização do imóvel com relação às suas dimensões, construções, ou qualquer outra Sim. coisa que valha. Sim. Ah, não, isso daqui precisa de uma REURB-E, que é a REURB especial, que aí tentou... o particular fazendo uma regularização daquela área, porque não é só individual necessariamente, né? Você tem uma abrangência maior também na REURB, né? Não Sim, é só de um REURB, imóvel em específico, a REURB, né? não, a REURB ela é um núcleo, né? Ela é feita no núcleo. Sim, aí ou a social, que aí é o poder público que vai ter a iniciativa para realizar, Sim, né? sim. Então, olha, é importante a gente ter isso, porque a análise é o ponto de partida de tudo. Tudo. É a história do imóvel, juntamente com a análise que a gente vai falar. Toda a análise documental que vai gerar isso. Que vai gerar isso. Né? Maravilha. Então vamos fazer o seguinte, vamos entrar em outro quadro aqui, Tá. que é o Causos do Mundo Notarial e Registral. Nesse momento, olha só, a nossa entrevistada, a Regina, ela mandou para nós uma historinha, um relato, um causo que ela passou na pele, e justamente com essa experiência, e eu destaco para vocês, vamos sublinhar aqui a importância que é você ter a experiência de um outro profissional para você entender o que acontece realmente na prática do direito. Isso é uma diferenciação muito grande que você faz na sua profissão. E olha só, aqui ela, diante de uma situação de regularização imobiliária, que o cliente procurou ela, primeiro falou assim, sou proprietário de um terreno que foi herdado da família. Só que aí foi investigar, analisar, o imóvel, na verdade, nem era um imóvel já individualizado, ele estava numa área maior, quer dizer, era tudo mais complexo. Era mais complexo. Ela herdou, como eu disse no outro caso, ela herdou o direito, né? Mas não tinha o domínio. Não tinha nem matrícula autônoma, não tinha. Então, ela falou, como assim? Eu construí lá, eu moro lá há 30 anos, tenho minha posse, tenho conta de luz, eu pago IPTU. Como que eu não sou a proprietária daquele imóvel? E aí a diferença realmente, a ignorância com crenças e com cultura, né? A prefeitura, ela é maravilhosa no seu cadastro de individualizar a área do terreno. Então você pega uma certidão de dados cadastrais, você vai saber a composição da área, então ele tem 120 metros quadrados, ele tem 80 de área construída, quer dizer, a prefeitura tem esse dado que é muito próximo da realidade, se não a realidade propriamente, né? Sim. Mas isso é totalmente diverso da realidade registral. E nesse caso, nem matrícula individualizada tinha, né? Ela não tinha matrícula. E por ela pagar o IPTU, ela achava que era dela. E vinha no nome dela, porque vinha no nome do possuidor. Sim.
né? Esse é outra situação interessante, porque cadastro põe o que quer. Né? Aliás, se você levar, se você pegar um documento que nem eu tenha assinado, um documento até que possa ser eventualmente fraudado, e levar na prefeitura e falar assim, ó, comprei essa casa que era do Geórgios, a prefeitura vai transmitir no cadastro pro teu nome, como no IPTU, muito provavelmente, porque o critério de análise é diferente, né? Porque eles querem a parte fiscal, né? Eles querem money, né? E então, mas aí conversei também, consegui fazer. Esse deu judicial. Foi judicial? Mesmo. Esse foi judicial. Aí teve que ir pela uso capião? Teve que ir pela uso capião. E quanto tempo? Você falou bem, deixa eu só fechar esse quadro aqui. Esse foi o causos do mundo notarial e registral. Eu fechei porque depois a gente vai na conversa aqui e não volta. Você frisou muito bem que até inicialmente você tinha uma reticência com relação ao extrajudicial, e aí você passou a entender o mecanismo do extra e viu o valor do extra na questão principalmente do tempo. Isso. Né? Vamos fazer esse parâmetro aqui. Nesse caso que você relatou agora, um uso capião judicial, um tempo médio, claro que aqui não estamos com bola de cristal, não é nada de exatidão, mas o cliente quer saber. Sim. Eu tenho certeza que você é advogado, quando está oferecendo o teu serviço e se depara com a situação de ser uma usucapião a solução para a regularização daquele imóvel, a pergunta que não quer calar, que é feita pelo seu cliente: e aí, doutor? E aí, doutora? Quanto tempo vai levar para eu ter lá meu nomezinho na matrícula do imóvel? E o que você responde? Né? Depende do caminho judicial, extrajudicial. É justamente isso, porque a gente não pode ter no exercício desse serviço, você não pode mentir, mas você também tem que dar um parâmetro, né? Tem. Então, quando a gente está analisando ali os documentos, a gente já sabe mais ou menos, porque no judicial você entra quando tem algum litígio, quando você não tem toda a documentação para comprovar. Então, tem casos que demoraram 13 anos, né? Mas eu tenho também situações que já saíram com 2 anos, 3 anos. Porque no curso do processo aconteceram coisas que deu para colocar documento. Apareceu um documento. Sim, né? E quando você fala no judicial, tem vários componentes que vão alargar ou diminuir o tempo de duração de um processo, né? Claro que você tem a questão do próprio judiciário e a sua estrutura, fato. Sim. Mas você também tem o trabalho, a perspicácia e a dedicação do profissional advogado, advogada, no caso concreto. Então, você provavelmente descobriu um documento no meio do caminho que antecipou em muito tempo, né? E outra coisa é a parte financeira, que às vezes a pessoa, ela é aposentada, tem um salário mínimo de salário, entendeu? Então você faz no judicial, porque também ela não vai pagar as custas. A gratuidade da justiça, você tem também as vantagens. Então todos os casos você tem que sopesar para ver a melhor, né? Mas o extrajudicial, se tiver tudo em ordem, lógico, 6 meses, às vezes sai algum. Depende do cartório de imóveis, né? A gente sabe que alguns é mais difícil, outros são mais não digo fáceis, porque é o que você trouxe anteriormente. Se a documentação está em ordem, né? Se você cumprir os requisitos que estão postos na norma, não tem por que ter um indeferimento ou uma nota devolutiva com alguma exigência a cumprir. Ou ainda que se tenha, você vai ter um caminho para a solução ainda no extrajudicial, né? E é interessante, porque como é uma coisa nova, vamos dizer assim, pode ocorrer situações que nem o cartório está preparado também. Então ele te manda uma nota devolutiva e você não consegue resolver aquilo. Então existe o juiz corregedor para suscitar dúvida. Para suscitar dúvida, você vai questionar e ele vai te dar uma decisão administrativa, né? Olha que interessante. Sim. E dependendo da decisão você pode recorrer também. Pode recorrer. Né? Para que justamente a Corregedoria Geral possa se posicionar sobre a questão também, né? Sim, então você não fica sem resposta, né? Você consegue trabalhar. Assim, aliás, até reforço aqui que
para quem advoga na área do notaria registral, precisa conhecer os posicionamentos da corregedoria sobre as questões de regularização fundiária. Então, tem o caminho do Colemata, né, que é onde você pesquisa da forma mais... Claro, dá para pesquisar também pelo próprio Tribunal de Justiça, tem essa consideração, mas aqui em São Paulo a gente tem o Colemata, que é um repositório de jurisprudências que facilita muito essa busca, né? Então, vale muito a pena. Eu tive um caso agora que a metragem do terreno era uma posse constitucional, 5 anos de posse, 257 metros. E a lei diz 250. Eu encontrei, até gravei um vídeo, encontrei uma jurisprudência e fiz esse pedido. Que possibilitou. Que possibilitou. E deu certo? Ainda tá dando. Mas eu tive um norte. Mas olha só, pensa que só essa metragem diferente, se você saiu daquela uso capião especial constitucional urbana, né, propriamente, por conta de... E assim, quanto menor o tempo, maior os requisitos. É inversamente proporcional. Você pega a uso capião extraordinária, requisitos são simples, do ponto de vista de exigências, mas você tem um tempo exacerbado, 15 anos. A ordinária já precisa de justo título e boa-fé, cai para 10. Aí para 5 anos você precisa ter o tamanho do imóvel, né? Sempre tem algum requisito para você. Eu fiz um também esses dias, que também era constitucional, e ele, no curso da ação, essa eu fiz judicial, ele comprou um imóvel financiado pela Caixa. Quer dizer, eu tive que desistir da ação. Um dos requisitos é não ter imóvel. Não ter imóvel. Então acontece de tudo. E assim, o legal entre aspas aqui, é que provavelmente você está tocando ação, o teu cliente não te perguntou, doutora, eu vou comprar um imóvel, qual que é o impacto disso na minha ação? Mas você já falou para ele lá, quando entrevistou, quando fechou o contrato, quando começou a prestar o serviço, falou, olha, a gente vai pleitear uso capião constitucional urbana, porque os requisitos, dentre eles, não possuir, não ser proprietário de outro imóvel, estão previstos aqui, então a gente vai por esse caminho. Ele esqueceu disso. Ele esqueceu. E só depois ele chega, doutora... Mas deixa eu te falar o que ele fez. Ele ainda vendeu o imóvel dele e pediu para que a pessoa me procurasse para substituí-lo na ação. De uso capião. Só que 5 anos, eu não posso transferir, ele tem que morar 5 anos. Porque é fins de moradia, né? Fins de moradia. A constitucional urbana, né? Pró-mísero que falam, né? Porque é pra moradia pra mesmo. Moradia. Né? Então, o que eu tô fazendo agora? Eu tô percorrendo a posse anterior para ver se eu somo as outras posses para poder ingressar com ação para isso. Então, e aí com a soma de posses, você já vai sair da uso capião constitucional urbana para ir talvez para uma ordinária, se tiver justo ou uma extraordinária, conforme for. Quer dizer, você tá vendo qual roupa, você tá lá escolhendo a roupa que vai sair. Não é isso? Mais ou menos isso. E sempre é gostoso mexer com essa área, porque você nunca faz a mesma coisa. Você está sempre evoluindo, você está sempre pensando um pouco mais, estudando um pouco mais. Aliás, no direito não dá para parar de estudar, né? Não. Por que não me falaram? Capobrinco, ninguém me falou isso quando eu estava na faculdade. Né? Você nunca mais vai parar de estudar. Ninguém me falou. Ninguém fala. Eu tive que estudar para estar aqui, para conversar com você, Regina. Não tem jeito, né? É verdade. Falando em estudar, e o CNJ e seus provimentos, que são interessantíssimos, né? Então, e tem um provimento, o 149/2023, que sempre está sendo alterado, já é um Frankenstein, né? Já é um Frankenstein. Mas ele é muito interessante e ele impacta muito a advocacia imobiliarista, né? Sim. Na verdade, ele é um compilado de muitos provimentos, né? E auxilia muito. E por que ele tem tanta alteração? Justamente por isso, porque existem as divergências e aí precisa ser inserido, né? Então, eu tô achando maravilhoso isso aí. E outra coisa, a gente vai aprimorando
né? Vai aprimorando, vai entendendo um pouco mais, é super interessante. Fantástico. E até uma das últimas alterações que teve foi do provimento 188, né, que fez algumas alterações sobre a parte da indisponibilidade ou das indisponibilidades. E eu só destaco isso porque isso impacta muito nas aquisições por meio de leilão, tal, levantamento de constituições, o artigo 320G que foi inserido no provimento 149, e eu acabei de escrever um artigo que daqui a pouco está aí sendo publicado, vai ser bem interessante. Então, mais uma vez, né, não dá para parar de estudar e assim, há uma tendência que já vem há tempos dessa desjudicialização das situações postas. Então, uso capião judicial também é extrajudicial, adjudicação compulsória judicial, extrajudicial, quer dizer, esses caminhos, e o profissional, principalmente na área imobiliária, tem muito dinheiro na mesa, aí, porque se você já me trouxe 80% dos imóveis, né, a gente não sabe exatamente, mas com certeza, tem mais de 50%, mais de 60%, é gigantesco, né? Qual tipo de irregularidade? Onde que o advogado, a advogada pode atuar? É um mar aberto. É um mar aberto. Até eu vi um meme outro dia, advogar na área imobiliária é um mar aberto, né? Aí tava lá um mar todo revolto, cheio de ondas, tal, que não dava nem para nadar direito, né? Porque você pensa que é um mar azul, tranquilo, numa praia paradisíaca. Não é. Né? É cheio de ondas, né? Muitas pessoas me procuram, né, assim, para tirar dúvida, e inclusive corretores, porque eles são, né, os primeiros a terem acesso à documentação do imóvel. E eles têm o interesse de vender aquele imóvel, eles devem ficar mordidos. Esse imóvel é bacana, mas tá irregular. Tá irregular. E eles não encontram imóveis irregulares só em periferia. Não. O imóvel irregular, ele é qualquer um, é alto padrão, pode estar irregular também. Não tem nenhum tipo de discriminação. Não tem discriminação nenhuma. Verdade. E você tocou num ponto importante. Como também é importante para a advogada, para o advogado, ter parcerias com corretores de imóveis, e o quanto que para os corretores de imóveis é importante também ter um parceiro, uma parceira advogado. Porque assim, os corretores, eles têm expertise, eles têm realmente uma função muito importante, né, de aproximar negócios, comprador, vendedor, só que eles não têm a capacidade do advogado, da advogada. Por quê? Porque não são advogados, e cada um tem o seu nicho, o seu mercado, mas só que você tem uma inter-relação entre eles, né? Sim. É indissociável, né? Sim. Mas o advogado, ele precisa, por isso que eu estou estudando ainda, e vou continuar, precisa estar sempre se especializando. Porque a área, como você disse, é um mar aberto, mas tem de tudo. Eu costumo gravar meus vídeos conforme o cliente me procura. Essa semana, muitas pessoas procuraram porque estão devendo a prestação, o financiamento. Nossa, alienação fiduciária? Caraca! Então, triste isso, é triste. Aí eu vou fazer o leilão, depois, daqui a pouquinho, você vai fazer aí o leilão, eu entro para fazer o leilão. Então, é isso que eu estou falando. Outras não estão pagando condomínio. Que aí também acho que foi o vídeo de ontem, eu falei, o cartão de crédito precisa ser pago, mas esse aqui tem prioridade, né? E assim, realmente como que, infelizmente, o Brasil é cheio de crises, e a gente, eu sempre falo isso, a gente nunca pode julgar a pessoa que está devendo, porque pode acontecer qualquer situação para qualquer pessoa, perder um emprego, uma mudança, que nem agora a gente tem revolução da inteligência artificial, isso, aquilo, que está mudando as relações de trabalho, tudo. Sim. Então, uma pessoa que antes tinha uma capacidade pode agora não ter, e os compromissos financeiros, que um financiamento imobiliário você faz com projeção de 30 anos. Sim. Um condomínio é para a vida, enquanto é proprietário, você vai ter a responsabilidade pelo condomínio. Sim. Então, assim, agora, você também tem gastos do dia a dia, que você vai lá pelo cartão de crédito, isso, aquilo. Então, não dá para julgar, mas você tem que encontrar caminhos para solucionar. Tem que encontrar caminhos, né? Porque um cartão de crédito você negocia. Agora, uma dívida de um financiamento, se você não correr... É rapidinho. É muito rápido. É o muito condomínio também.
Não, E hoje não dá para alegar bem de família. não dá, não tem como. Então, Então, voltando, essa área é muito grande. Então, por isso que precisa se especializar em algumas coisas, né, algumas áreas dentro da área de direito imobiliário, porque ganha-se bem, mas E tem que aqui, ser especialista. Regina, eu já vou fazer aquele convite, intimação com indignação. Porque você ainda não é associada da Adnotare. Porque, ó, a Adnotare, ela tem realmente... Já pega aí, tu pega teu celular aí. Vamos... Ó, eu te empresto o meu. Você não tá achando o seu? Eu te empresto o meu para você fazer a associação. Porque nós temos núcleos temáticos. E eu acho que a Adnotare é uma academia. E eu acho que o valor da academia é isso, é trazer conhecimento. Academia de Direito Notário Registral. Então lá tem núcleo temático de REURB, tem núcleo temático de registro de imóveis, tem núcleo temático de leilões, tem núcleo temático agora de direito tributário. Toda semana tem discussões sobre a reforma tributária que impactam absurdamente na questão do mercado imobiliário. Sim. Então assim, quando você toca nessa questão do aprimoramento, a Adnotare é o lugar. É barato e assim, sabe o que eu acho que é mais interessante? Eu entrei na Adnotare e fui conquistado não só pelas pessoas que são incríveis, mas lá não há uma competitividade. Então, se você, por exemplo, no grupo lá, coloca, olha, eu tô com essa dúvida aqui, alguém que tem conhecimento e já passou por aquela situação, ó, vê esse caminho que deu certo para mim, e não sei o que tal. Então, é um ganha-ganha, principalmente para que você, eventualmente, advogado, que às vezes advoga sozinho, porque isso é uma realidade, e fala assim, com quem que eu vou conversar? Com a Adnotare, vem para a Adnotare e você também vem. Então, www.adnotare.org.br. Regina Célia Coutinho, nós estamos acabando o nosso episódio, mas... Como todo final de episódio, não sei se você sabe ou não, né? Eu sempre espero que não saiba. Porque assim, a gente chega num momento que a gente já conheceu a tua competência, o teu conhecimento, um pouquinho da tua história profissional. Sim. Mas a gente quer conhecer mais quem é a pessoa, a mulher, não só a advogada, a estudiosa, a pessoa da Regina Célia Coutinho. Então por isso que a gente vai entrar agora no Adnoesc. Ó, eu tô melhorando as introduções, hein? Ó, você é amiga do nosso... Pô, o Capobianco, Rodrigo Capobianco é um cara, é fantástico. Aliás, Rodrigo, você tem que vir aqui. Você tá... Desde o primeiro episódio ele tá devendo vir aqui. Ele escapa. Eu achei que ele fosse estar aqui, ele falou, não. Não, quando eu entrei aqui ele tá todo já posto, tá? Eu falei, tá preparado para vir, né? Bom, mas posso fazer aquela pergunta? Você que conhece a Regina, posso fazer mesmo? Eu vou fazer. Meu Deus. Regina... Amigo põe a gente em mas é por isso que é amigo. Se ele não fosse amigo, ele ia falar, nem vai. Né? Capobianco. É bem isso. Regina, vamos lá. Imagina você a seguinte situação. Você pode fazer uma pergunta, pedir um conselho, fazer uma pergunta para qualquer pessoa do mundo. Não importa se está nesse plano ou não, não importa se é famosa mundialmente ou só para você pessoalmente. Eu quero saber quem é essa pessoa que você vai trocar uma ideia, tomar um cafezinho, comer um pãozinho de queijo, tomar um cafezinho, conversar com ela. Eu quero saber quem é essa pessoa, por que você escolheu essa pessoa, o que você quer perguntar para essa pessoa e qual a resposta que você espera que ela te dê. Olha só, é isso. Olha, eu não preciso pensar muito. Eu sou cristã. Então, a pessoa que eu procuro é Jesus, é Deus, né? Eu procuro. E a minha pergunta sempre é, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo da forma certa? Porque a gente tem que ter esse objetivo, né? Pelo menos eu acredito. É fazer o bem. E eu espero que ele esteja feliz comigo. Primeiro que
Essa eu acho que é uma pergunta que a gente se faz todo dia, Uhum. né? E as respostas, elas são atualizadas a todo momento. Sim. Né? Não é uma coisa de, é porque eu fiz aquilo há 10 anos atrás que eu tô com crédito e aí por isso eu ainda sou uma boa pessoa. A gente aprende todos os dias, né? Mas lógico, eu tenho também algumas pessoas, eu tenho muitos amigos, Capobianco, meu mais recente amigo aqui, maravilhoso, e eu acho que Deus, ele faz isso mesmo, ele une as pessoas, né? Sim. Agora conheci você, então eu acho que a vida é isso, né? A gente vai conhecendo pessoas, vai colocando pessoas na nossa vida e ensinando, recebendo, orientando, se aconselhando, isso faz bem, né? E assim, você tem toda até porque não tem nem como tirar a tua razão, porque a gente é um ser coletivo, né? A gente vive em coletividade, não dá para viver sozinho, construir coisas sozinhas, né? E eu acho que a advocacia, pelo menos quando eu me formei, eu tive essa percepção, eu creio que seja a sua também, de ajudar. Né? Então, quando você, a sensação que você deve ter quando realmente entrega a matrícula do imóvel, a certidão da matrícula do imóvel com o nomezinho da pessoa, depois de uma usucapião, depois de uma adjudicação compulsória, é fantástico, né? É fantástico, nossa, a pessoa fica muito feliz, né? E a gratidão é imensa, isso é muito bom. É o resultado, né? É resultado. E mais, me fala uma coisa, se você voltasse hoje, com toda a tua experiência, e chegasse para a Regina Célia Coutinho, que acabou de passar no vestibular para direito, que acabou de ingressar, tá lá caloura, tá lá tendo a recepção dos calouros, isso, aquilo, os trotes, tal, qual que seria o seu conselho? O que você falaria para a pequena Regina, lá, recém-ingressada na faculdade, para ver esse caminho que você trilhou até hoje brilhantemente? Olha, eu acho que eu ia dizer para ela continuar como ela está. Sempre seguindo em frente, aprendendo, respeitando as pessoas e não perder tempo, né? E não perder tempo, porque passa muito rápido, né? Eu queria fazer mais coisas. Eu fiz uma faculdade eu fiz tarde, né? Essa faculdade de Direito. Mas eu aproveitei muito a minha faculdade. Eu estudei de manhã. Eu advogava para os meus colegas. Eu nem era advogada, que mas eu... Já se antecipou. Eu me antecipei. Então, assim, eu aproveitei muito a minha estadia acadêmica. Né? Isso que você traz é muito legal porque você falou realizar coisas. Eu acabei de ter aqui um bizu, né? Acabei de ser provocado aqui, falou, ela não vai falar, mas você tem que perguntar para ela, porque que história é essa de você lançar livro? É isso mesmo? Opa, e você esconde, você não me fala? Cadê ele? Cadê ele que me animou, viu? Pô, é pela tua editora, Capô, você tem interesse de publicar um livro, você tem conhecimento que quer realmente difundir, olha só, o livro é como um filho, você quer realmente fazer isso, me procura aqui na Dinotar e deixa nos comentários, porque a gente vai te encaminhar pro Capobianco aqui. Mas me fala aí, Regina, que história é essa de livro? Eu comecei tem uns 3 anos e pouco, eu passei por um período meio difícil, e eu queria entender um pouco o que estava acontecendo com a minha mente, né? Então eu estudei um pouquinho sobre relacionamento, neurociência, relacionamento abusivo, e eu comecei a me deparar com muita gente que estava também nessa situação. E aí eu escrevi a primeira versão desse livro, que até eu falei que está trancada a 7 chaves, porque a primeira versão a gente não pode publicar. Pô, que é isso? É essa que a gente quer ler. Pô, não é? Aí depois eu melhorei um pouco, né? E aí o Capobianco me animou. Ele vai estar fazendo o prefácio e logo tá aí. Aliás, o Capobianco é um grande incentivador, né? Para todos. Ele é. E aí você então teve a coragem de... Eu tive a coragem de assim, eu queria
escrever o livro, mas eu não tinha essa pretensão de publicar. Eu quis escrever, mas eu não ia publicar. Aí depois eu falei pra ele, dá uma lida, vê o que você acha. Aí ele, best-seller, hein? E aí, e como que tá a produção? Já tá vai lançar? Vai lançar, tá tem previsão? na confecção. Tá no prelo, né, que falam, não é isso? Ó, daqui um mês vai, olha, bom, eu vou querer, depois você me fala, eu vou adquirir esse livro, vamos fazer aqui barulho também com esse livro. Bacana. E quem sabe a gente chama você para falar do livro aqui, sim, um episódio, porque sabe o que eu acho? Assim, eu acredito, né? Porque quem acha tem dúvida, eu acredito que o profissional de direito, ele não pode ser só técnico. Só ter o que a gente chama de hard skill. Tanto que eu já entrevistei aqui um médico que é meu amigo de infância, Dr. Marcelo Santoni de Lima. Assiste esse episódio, tá muito legal. Ele tem um livro sobre inteligência artificial na era... as pessoas na era da inteligência artificial. Sim, né? sim. E é um livro muito bacana, bem disruptivo mesmo. E o que eu fiz questão de trazê-lo aqui, por isso que eu estou fazendo para você essa ponderação, porque o advogada, ela não pode só ter hard skill, ela precisa ter soft skills. E se você pessoalmente não está bem, você tem um impacto disso diretamente no profissional. Sim. Né? Então você precisa realmente se entender, e aí terapia, obviamente. Claro, não estou querendo falar para você não fazer terapia, é importante, é fantástica a terapia, tem que estar com a terapia em dia. Né? Tem que estar com a terapia em dia. E aí com isso você consegue ter... não eliminar problemas, mas encontrar soluções. Sim. Né? Sim. Então, talvez, eu não sei nem li o teu livro ainda, mas... O objetivo desse livro foi mostrar para outras pessoas que tem uma maneira de você sair de um problema, né? De relacionamento abusivo. Foi essa a ideia. E ele tem alguma coisinha jurídica também, ele traz a Maria da Penha, mas é um livro pequeno, por enquanto é um livrinho. É a primeira edição revista atualizada. É a primeira. Porque, não é? Porque o teu manuscrito. Meu manuscrito tá lá, é proibido. É proibido para menores, tipo proibido, assim. É proibido. Mas sabia que é importante porque você toca num ponto. Nós tivemos agora o mês das mulheres, né? Em maio. E todos os episódios do Adinocast foram feitos por mulheres. Né? Interessante. Então, assim, eu acompanhei as gravações de fora, não participei, e é importante o quanto que a mulher acaba sofrendo ainda muito pelo simples fato de ser mulher. Né? E claro que a maioria das questões postas foram questões profissionais, e na área imobiliária tem muito preconceito da mulher na área imobiliária, porque é coisa de homem, e assim, preconceitos que hoje, em pleno 2026, não são mais cabíveis, mas que a gente sabe que são preconceitos estruturais na nossa sociedade. E eu acho que você ter uma coragem, né, porque você trouxe uma vivência, né, infelizmente, nessa obra. Você traz nessa sua coragem a possibilidade de que outras mulheres também se reconheçam, porque às vezes nem sabem que estão vivendo um relacionamento abusivo. É isso mesmo. Né? Então é uma quebra realmente de parâmetros que deve ser observado. E assim, é muito importante ter isso. Muito importante ter isso, porque... Não tem mais espaço para qualquer tipo de preconceito, independente de qual seja a sua origem e motivação, ainda mais a questão sexista, que é muito latente ainda, infelizmente. Né? Em todos os âmbitos, né? Políticos, todos. Sim, o direito é um deles. E assim, eu digo para você que a Ad Notari é um lugar onde nós buscamos não só defender, mas aplicar a igualdade. Né? Então é um palco, é um lugar realmente que você vai ter certamente um lugar de fala. Né? Então entra aí e faz a sua associação. Eu vou fazer hoje. Ó, é intimação mesmo intimação. Aqui. Né? É totalmente intimação. Regina, que conversa agradabilíssima. Eu quero te agradecer por ter não só trazido o seu conhecimento, a tua experiência, mas também esse teu lado pessoal. Você é uma mulher incrível. Já quero ter acesso a essa obra também assim que for publicada. Vamos divulgá-la. E obrigado por estar aqui e entra para Ad Notari. Eu vou entrar. Pode deixar.
Obrigado mesmo. Eu que agradeço, viu? Adorei, muito bom. Tá mais tranquila agora? Nossa, tô. Que maravilha. Falei, é um bate-papo de boas, tranquilo. É verdade. Maravilha. Bacana. Obrigado mesmo. E ó, você gostou desse bate-papo, dessa conversa, dessa troca de ideias aqui no Adnocast? Então, ó, já deixa o seu comentário, já curta, você já tá seguindo, então ativa o sininho aí para você receber as notificações, segue a Adnotari no YouTube, sim, no YouTube, e ó, aproveita, vê todos os outros episódios. Esse é o 95º. Sim, 95 Nossa. episódios. Rumo ao 100! E não vamos parar por aí, porque nós vamos até onde der, efetivamente, porque a gente quer levar conhecimento, experiências, ser disruptivo aqui para você, advogada, para você, advogado, ou você profissional também que atua de alguma forma na área imobiliária, tem a expansão do seu conhecimento, da sua atividade e veja o quanto você pode crescer. E a Adnotari está aí para te auxiliar nisso, a Academia Nacional do Direito Notarial e Registral. Vem fazer parte dessa família também, então entre agora em www.adnotari.org.br e faça já a sua associação. Muito conteúdo, desconto em cursos, é praticamente uma anuidade de volta por conta dos cursos que a gente faz e os descontos que são promovidos. Vale muito a pena. Discussões dos núcleos temáticos, o grupão do WhatsApp que você pode colocar tua dúvida e vai ter sempre alguém com experiência, com conhecimento, que já passou por aquilo, que vai te auxiliar, fora as amizades incríveis, maravilhosas que você vai ter também dentro da nossa academia. Então, vem para nossa academia você também. E é claro, nos siga lá no Instagram, sim, o Instagram da Adnotari, @Adnotari. Regina, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Que maravilha Muito estar feliz. aqui com você. É isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga. Bora lá, bora que dá. Abraço, até mais, tchau, tchau. Tchau.